De onde veio o primeiro desejo maligno de Satanás? Deus formou Satanás primeiramente como um anjo e criou todos os anjos por meio do ministério de seu Filho, o Senhor Jesus. Não há criatura que ele não tenha criado. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 3, lemos: Todas as coisas foram feitas e vieram à existência por meio dele, e sem ele, nenhuma só coisa foi feita que é comum à existência. No entanto, Deus não pode estar diretamente envolvido na criação do mal, pois ele é santo. Portanto, é evidente, tanto pela razão quanto pela Bíblia, que todos os anjos foram criados em um estado santo e que cada anjo é uma criação direta de Deus. Quando Satanás se rebelou contra Deus, ele não apenas sofreu a ira de Deus para si, mas também persuadiu alguns dos anjos a se voltarem contra Deus. Estimativas colocam o número de anjos que seguiram a liderança de Satanás em 1/3. Nesse ponto, Satanás e seus anjos se tornaram genuinamente malignos e hostis contra Deus, seu plano e os humanos que ele criou. Ezequiel, capítulo 28, versículos 12 a 19, e Isaías, capítulo 14, versículos 12 a 17, são dois capítulos significativos que são tipicamente relacionados ao estado original e à queda de Satanás. Em Isaías, capítulo 14, versículos 12 a 17, lemos: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, portador da luz, filho da alvorada. Foste lançado ao chão, tu que enfraquecias as nações, rei da Babilônia. Mas disseste em teu coração: Subirei ao céu, levantarei meu trono acima das estrelas de Deus, sentar-me-ei no monte da congregação, nos confins do norte. Subirei acima das alturas das nuvens, farei de mim mesmo o Altíssimo. Mas de fato serás trazido para baixo ao Sheol, para os recônditos da cova, a região dos mortos. Aqueles que te virem olharão para ti, considerarão dizendo: É este o homem que fez a terra tremer, que abalou reinos, que fez o mundo parecer um deserto e destruiu suas cidades, que não permitiu que seus prisioneiros voltassem para casa? O início da perversão antes de sua queda, Satanás parece ter desfrutado dos mais altos níveis de poder e prestígio que já foram concedidos a uma criatura. Sua natureza pertencia à classe dos querubins de seres angélicos, provavelmente a classe mais elevada e de maior ordem. Em Ezequiel, capítulo 28, versículo 14, Tu eras o querubim ungido que cobre e protege, e eu te coloquei ali. Estavas no santo monte de Deus, andavas no meio das pedras de fogo, joias cintilantes. Ezequiel, capítulo 28, versículo 12. Filho do homem, toma uma lamentação, poema fúnebre a ser cantado para o rei de Tiro, e dize-lhe: Assim diz o Senhor Deus, cheio de sabedoria e perfeito em beleza. O início da perversão antes de sua queda, Satanás parece ter desfrutado dos mais altos níveis de poder e prestígio que já foram concedidos a uma criatura. Sua natureza pertencia à classe dos querubins de seres angélicos, provavelmente a classe mais elevada e de maior ordem. Em Ezequiel capítulo 28, versículo 14, Tu eras o querubim ungido que cobre e protege, e eu te coloquei ali. Estavas no santo monte de Deus, andavas no meio das pedras de fogo, joias cintilantes. Ezequiel capítulo 28, versículo 12. Filho do homem, toma uma lamentação, poema fúnebre a ser cantado para o rei de Tiro, e dize-lhe: Assim diz o Senhor Deus, cheio de sabedoria e perfeito em beleza. As expressões Tu tinhas o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em beleza, indicam que ele era superior a todos os outros seres vivos em inteligência e atratividade física. A linguagem figurativa deste versículo fala de sua perfeição requintada e posição. Ele não foi apenas ungido líder, mas também foi chamado de querubim guardião 2 vezes. Isso poderia se referir ao seu papel como guardião, uma guarda de honra e proclamador da majestade e santidade de Deus. Ele parece ter estado na presença de Deus, pois andava entre as pedras de fogo. Em Ezequiel, capítulo 28, versículos 13 a 16.
Estavas no Éden, o jardim de Deus. Toda pedra preciosa era tua cobertura. O rubi, o topázio e o diamante, o berilo, o ônix e o jaspe, a lápis-lazuli, a turquesa e a esmeralda, e o ouro. O acabamento de teus engastes e tuas cavidades estava em ti. Foram preparados no dia em que foste criado. Tu eras o querubim ungido que cobre e protege, e eu te coloquei ali. Estavas no santo monte de Deus, andavas no meio das pedras de fogo, joias cintilantes. Eras irrepreensível em teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que a injustiça e o mal foram encontrados em ti. Por causa da abundância de teu comércio, foste internamente preenchido com iniquidade, violência e pecado. Portanto, te expulsei como uma coisa profana e impura do monte de Deus e te destruí, ó querubim que cobre, do meio das pedras de fogo. A frase selo da perfeição encapsula suas qualidades pessoais e morais. Ele tinha o selo da perfeição e era perfeito em beleza. Ele era perfeito ou irrepreensível em seus caminhos desde o dia em que foi criado até o seu primeiro pecado. O anjo era cheio de sabedoria e beleza. Como tudo o que Deus criou, este anjo era impecável desde o início. Além disso, ele parecia particularmente atraente. Querubins e serafins, ambos, apareciam como seres celestiais supremos. Todos esses lados apontam para esta pessoa como tendo o mais alto posto de qualquer ser criado no universo. O anjo estava no santo monte de Deus. A afirmação aqui se refere à glória visível de Deus, como onde ele habita. Este anjo estava muito próximo do Senhor. O anjo também andava entre as pedras de fogo. Início da perversão. Sem explicar como ocorreu, Deus diz que a iniquidade foi encontrada em ti. A melhor pista sobre o que aconteceu na mente de Satanás é encontrada no versículo 17. Em Ezequiel, capítulo 28, versículo 17. Teu coração se encheu de orgulho e arrogância por causa de tua beleza. Corrompeu tua sabedoria por causa de teu esplendor. Eu te lancei ao chão. Te coloquei diante de reis para que olhassem para ti. A natureza orgulhosa e a preocupação consigo mesmo são seus pecados. Meditando sobre sua beleza concedida por Deus, ele ficou encantado consigo mesmo e se encheu de orgulho. Em Lucas capítulo 10, versículo 18, Jesus diz: Eu vi Satanás cair como um relâmpago do céu. O contexto dessas palavras é o retorno dos 70 discípulos que Jesus havia enviado para evangelizar e preparar seu caminho para Jerusalém. Quando os 70 voltaram de sua missão, ficaram encantados ao saber que até os demônios haviam se sujeitado a eles. Lucas capítulo 10, versículos 17 e 18. Os 70 voltaram com alegria, dizendo: Senhor, até os demônios nos obedecem em teu nome. Ele lhes disse: Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. As declarações de Jesus são um alerta contra o orgulho. É como se ele estivesse dizendo: Sim, vocês estão exultantes porque até os demônios se sujeitaram a vocês, mas lembrem-se de que o orgulho é o pecado que dá origem a todos os outros. O excesso de arrogância trouxe a queda de Lúcifer da graça e sua expulsão do céu. Cuidem para evitar esse perigo potencial. Lúcifer havia se exaltado por causa de seu orgulho. Então, Deus o removeu de sua posição original no céu. Primeira carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 6. E ele não deve ser um novo convertido, para que não se torne presunçoso e caia na condenação em que o diabo incorreu por sua arrogância e orgulho. O pecado explora as bênçãos de Deus para seu benefício. Ele também desviou outros anjos do caminho que Deus havia ordenado para eles. Ezequiel, capítulo 28, versículos 18 e 19. Profanaste teus santuários pela grande quantidade de teus pecados e pela enormidade de tua culpa, pela injustiça de teu comércio. Por isso eu trouxe fogo do teu meio. Ele te consumiu, e eu te reduzi a cinzas na terra, à vista de todos os que olham para ti. Todos os povos e nações que te conheciam ficaram apavorados contigo. Chegaste a um fim terrível e aterrador, e nunca mais existirá.
A acusação e punição por causa do pecado de arrogância e violência de Satanás foi a sua expulsão de sua posição privilegiada perto do trono de Deus, para fora do monte de Deus. Ele pode ter sido lançado à terra após seu pecado original, como lemos na Bíblia: "Eu te lancei ao chão." Assim, Deus o acusou de rebelião flagrante e injustificada e o expulsou de sua companhia. Sua penalidade mais alta é o lago de fogo. Cristo disse em Mateus, capítulo 25, versículo 41: "Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos." Os demônios caíram em rebelião contra Deus, mas Satanás continua a exercer tirania sobre as pessoas. Seu destino está selado, mas não será até o julgamento final que ele será confinado ao lago de fogo. O pecado básico de Satanás parece ser o orgulho, como notamos anteriormente em Ezequiel, capítulo 28, versículo 17. Paulo especificamente rotula o orgulho ou a presunção como a razão para a condenação incorrida pelo diabo. Em Ezequiel capítulo 28, versículo 17: "Teu coração se encheu de orgulho e arrogância por causa de tua beleza. Corrompeu tua sabedoria por causa de teu esplendor. Eu te lancei ao chão. Te coloquei diante de reis, para que olhassem para ti." Isaías ilustra o orgulho de Satanás, expresso em rebelião determinada. Note as 5 ocorrências de "eu subirei" nos versículos 13 e 14. Essas 5 afirmações expressam especificamente a autossuficiência e a rebelião de Satanás. Essas palavras são provavelmente recordações de seus objetivos iniciais em sua circunstância original, pouco antes de ser expulso da presença de Deus. Isso parece se encaixar na acusação provavelmente feita por Deus no versículo 13: "Mas disseste em teu coração." As 5 afirmações falam da aspiração de Satanás de ascender acima da esfera na qual foi criado e posicionado quando foi introduzido à existência. Ele declarou sua própria vontade contra a vontade benevolente do Altíssimo. "Subirei ao céu." Como Satanás tinha acesso à própria presença de Deus como o querubim líder, esta afirmação não significa apenas visitar, mas sim habitar ali. Isso indica que ele buscava residir na morada de Deus e, muito provavelmente, desejava ser reconhecido em um nível igual ao de Deus. "Levantarei meu trono acima das estrelas de Deus." As estrelas, como vimos, são referências aos anjos. "Sentar-me-ei no monte da congregação", de acordo com Isaías, capítulo 2, versículo 2, e o Salmo 48, versículo 2, o monte da congregação é um centro da administração do reino de Deus. Deus parece estar associado ao governo terrestre do Messias em Jerusalém. Satanás também procuraria governar sobre os assuntos. Em Isaías, capítulo 2, versículo 2: "Agora acontecerá que nos últimos dias o monte da casa do Senhor será firmemente estabelecido como o mais alto dos montes, e será exaltado acima das colinas, e todas as nações correrão para ele. Subirei acima das alturas das nuvens." Lúcifer possuía uma glória magnífica dentro de si, que era um reflexo de seu Criador. Agora, porém, ele ansiava por uma glória maior ou no mesmo nível da de Deus. "Farei de mim mesmo o Altíssimo." Esta é a culminação de todos os atos anteriores de autossuficiência e rebelião contra Deus. Dentre todos os títulos que Deus tem, Lúcifer escolheria este para si mesmo. 2 coisas são importantes notar. Primeira, Satanás não queria ser diferente de Deus. Ele admirava o poder e a autoridade de Deus, e os desejava para si. Ele preferia usurpar a autoridade de Deus a se submeter a ela, pois ninguém pode ser como Deus, e ainda permitir que Deus seja Deus, porque não há outro como Ele. Deus não compartilha sua glória ou posição com mais ninguém. Segunda, Satanás queria ser semelhante a Deus principalmente em termos de autoridade e controle. Ele pretendia substituir Deus, mas acabou sendo um falsificador, não um substituto. Com a rebelião veio uma mudança de personalidade.
Toda a santidade que ele havia derivado de seu Criador foi perdida, e a corrupção tomou seu lugar. Mesmo em reflexão, ele não podia mais ser como Deus. Em Isaías, capítulo 42, versículo 8: Eu sou o Senhor, esse é o meu nome. Minha glória não darei a outro, nem meu louvor a ídolos esculpidos. Isaías, capítulo 43, versículo 10. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo, a quem escolhi, para que saibais e creiais em mim e entendais que eu sou Ele. Antes de mim nenhum Deus foi formado, nem haverá outro depois de mim. Isaías, capítulo 45, versículos 5 e 6. Eu sou o Senhor, e não há outro, não há Deus além de mim. Eu te fortalecerei, ainda que não me conheças, para que do nascer ao pôr do sol se saiba que não há outro além de mim. Eu sou o Senhor, e não há outro. Isaías capítulo 45, versículos 21 a 33. Declarai e apresentai vossa defesa de ídolos. De fato, consultem-nos. Lúcifer marcou o início de uma revolta contra o Deus mais santo. Quando foi criado, ele era belo e perfeito, não lhe faltava nada. O mais alto nível de sabedoria que ele possuía lançava mais luz e compreensão sobre a glória e a bondade de Deus, contra quem ele pecou. Como ocupava uma posição elevada, Deus lhe deu o prazer de realizar serviços importantes. Sendo perfeito e santo, Lúcifer teve o prazer de ter íntima comunhão com Deus. Lúcifer, a estrela da manhã, filho da alvorada que brilhava com a luz santa de Deus, tornou-se Satanás, o opositor de tudo o que Deus é. Satanás manteve parte de sua dignidade, apesar de ter sido expulso de sua posição exaltada. A passagem sugere que sua influência e poder ainda eram sentidos, mesmo depois de sua queda. Miguel, o arcanjo, não ousou pronunciar contra ele um julgamento insultuoso. O julgamento de Deus teve que ocorrer em sua retidão moral contra tão grande pecado. Satanás será lançado ao Sheol, aos recessos da cova, e assim acontecerá com todos os que o seguirem. Isaías capítulo 14, versículo 15. Mas de fato serás trazido para baixo ao Sheol, aos recônditos da cova, a região dos mortos. Isaías capítulo 24, versículos 21 e 22. Então, o que acontecerá naquele dia é que o Senhor visitará e punirá o exército de anjos caídos do céu, nas alturas, e os reis da terra, na terra. Eles serão reunidos como prisioneiros são reunidos em uma masmorra, serão fechados na prisão, e depois de muitos dias, serão visitados e punidos. Sobre o tempo da queda de Satanás, não há uma revelação clara sobre quando isso ocorreu, mas há limites de tempo que podemos deduzir das evidências bíblicas. Se assumirmos que os anjos faziam parte. Se os anjos faziam parte da criação de Gênesis capítulo 1, versículo 1, então a queda de Satanás ocorreu após esse ponto. Em Gênesis capítulo 1, versículo 31, está escrito: Deus viu tudo o que ele havia feito, e eis que era muito bom. E ele validou completamente, e houve tarde e manhã, o sexto dia. No entanto, é possível que os anjos tenham existido antes da criação dos céus e da terra. Os anjos estavam presentes quando Deus lançou os alicerces da terra e estabeleceu suas medidas, pois as estrelas da manhã cantaram juntas, e todos os filhos de Deus gritaram de alegria naquela época. Jó, capítulo 38, versículo 7. Todos os anjos se alegraram com Deus nisso. Então, em algum momento após a criação original dos céus e da terra, tudo o que era muito bom, Satanás e seus anjos caíram. Satanás certamente caiu antes de Gênesis, capítulo 3, onde a tentação de Adão e Eva foi registrada. Ele caiu antes do homem, mas se foi antes ou depois da criação do homem não se sabe. Sobre a queda de Satanás com os anjos, a Bíblia deixa claro que Satanás tem anjos, e eles obedecem suas ordens e lutam por suas causas. Em Mateus, capítulo 12, versículos 24 a 26. Mas os fariseus ouviram isso e disseram: Este homem expulsa demônios apenas com a ajuda de Beelzebu, Satanás, o príncipe dos demônios.
Conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo está sendo devastado. Nenhuma cidade ou casa dividida contra si mesma permanecerá de pé. Se Satanás expulsa Satanás, isto é, seus demônios, ele se dividiu contra si mesmo e se desuniu. Como então o seu reino subsistirá? Em Mateus capítulo 25, versículo 41. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos demônios. Em Apocalipse capítulo 12, versículo 7. E houve guerra no céu. Miguel, o arcanjo, e seus anjos travaram guerra contra o dragão. O dragão e seus anjos lutaram em sua revolta. Inicialmente contra Deus, Satanás solicitou o apoio dos anjos. A frase "a injustiça de teu comércio" pode se referir a Satanás vendendo sua causa rebelde para outros anjos. Isso se encaixa em seu plano de governar sobre os anjos, como descrito em Isaías, capítulo 14, versículo 13. Depois que Satanás seduziu esses anjos, não havia mais volta para eles. Estavam condenados a uma vida de decadência moral. É possível que até 1/3 de todos os anjos existentes tenha se juntado a Satanás em sua rebelião. Em Apocalipse, capítulo 12, versículo 4, está escrito: e sua cauda varreu o céu e arrastou 1/3 das estrelas dos céus e as lançou na terra. E o dragão ficou em frente à mulher que estava prestes a dar à luz, para que, quando ela desse à luz, ele devorasse seu filho. Os homens naturalmente se perguntam por que um Deus bom e poderoso permitiria que Satanás e seus anjos caíssem, trazendo o pecado ao universo, afetando anjos e toda a humanidade. Devemos lembrar que a mesma Bíblia que registra o início e a existência contínua do mal também apresenta Deus como alguém que é santo, justo e perfeito em todos os seus caminhos, para quem o pecado é extremamente perverso e digno de julgamento. Ele não pode perpetuar o pecado. Em Tiago, capítulo 1, versículo 13, está escrito: ninguém, ao ser tentado, diga: estou sendo tentado por Deus, pois a tentação não se origina de Deus, mas de nossas próprias falhas, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. Simultaneamente, a Bíblia retrata Deus como onipotente e soberano. Ele tem controle completo sobre tudo e não tem competidores. Em Isaías capítulo 41, versículo 4, quem fez e executou isso, chamando e guiando os destinos das gerações das nações desde o início? Eu, o Senhor, o primeiro, e com o último, existindo antes de a história começar, o Deus sempre presente e imutável. Eu sou Ele. E em Isaías capítulo 43, versículo 13, mesmo desde a eternidade, eu sou Ele, e não há ninguém que possa resgatar de minha mão. Eu ajo, e quem pode revogar ou reverter isso? Finalmente, Deus punirá para sempre os malfeitores no lago de fogo e removerá a presença do pecado do universo para sempre, quando Ele fizer novas todas as coisas. Em Apocalipse, capítulo 20, versículos 10 a 15, lemos: e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre ardente, onde também estão a besta, o anticristo e o falso profeta, e serão atormentados dia e noite para todo o sempre. O lago de fogo é a separação eterna de Deus. E se o nome de alguém não foi encontrado escrito no livro da vida, ele foi lançado no lago de fogo. Satanás não era um anjo comum. Ele era um querubim guardião que havia sido ungido. Lúcifer estava no meio do fogo de Deus. No passado, como o anjo de mais alta patente, ele estava na presença de Deus e liderava todo o exército angélico em louvor e serviço ao Senhor. Então, como o mal foi encontrado em um anjo de tão alta patente? Porque Deus deu a esse ser perfeito a capacidade de escolher, isto é, de servi-lo voluntariamente em vez de obrigatoriamente. Deus não forçaria Lúcifer a adorá-lo, pois prefere a adoração voluntária. Lúcifer escolheu se rebelar contra Deus e usurpar sua autoridade. Como resultado de sua rebelião, ele foi expulso da graça do céu e lançado na terra. Por causa disso,
Um dia ele será julgado e lançado no lago de fogo e enxofre, sendo atormentado dia e noite para todo o sempre. O inferno foi criado para Satanás e os anjos que se juntaram a ele na rebelião. As pessoas vão para o inferno porque também escolhem se juntar a Satanás em sua rebelião contra Deus, ao se recusarem a aceitar os meios de salvação de Deus em Cristo. Até sua queda, o anjo era perfeito em todos os sentidos. A perfeição desta criatura é enfatizada mais uma vez por causa de sua beleza. O anjo se encheu de orgulho. Devemos entender que Satanás é um ser criado, não um equivalente maligno de Deus, e ele carece de onipotência e onisciência, faltando-lhe todas as qualidades divinas, qualidades que só podem ser encontradas em Deus. Devemos confiar que Deus está no controle. Em Ezequiel, Deus se declara o Senhor. De fato, ao longo do livro de Ezequiel, Deus diz que está fazendo algo para que eles saibam que eu sou o Senhor. Compartilhar a história de fundo de Satanás se encaixa no tema de Ezequiel. Quando sabemos de onde Satanás veio e para onde ele está indo, sabemos que Deus é o Senhor. Deus tem controle total sobre Satanás, do começo ao fim. Agora sabemos o que Satanás é. Por causa de sua beleza, ele foi motivado pelo orgulho antes de ser lançado da presença de Deus. Ele ainda é movido pelo orgulho de tomar o que pertence por direito a Deus. Conhecer o orgulho de Satanás nos permite evitá-lo em nossas próprias vidas, por meio do poder do Espírito Santo. A destruição de Satanás virá como resultado de sua própria arrogância, de seu orgulho e de sua rebelião contra Deus. Ao longo desta jornada, exploramos a ascensão e queda de Satanás, um ser que, criado na perfeição, sucumbiu ao orgulho e à ambição de se igualar a Deus. Vimos como o desejo de poder, motivado pela vaidade e arrogância, o afastou de sua posição celestial e o condenou à eterna separação de seu Criador. Sua história serve como um lembrete solene de que até as criaturas mais próximas de Deus não estão imunes à tentação e à corrupção. Este relato bíblico nos leva a refletir sobre a fragilidade da natureza humana e angelical diante do pecado, e como o orgulho pode nos desviar do propósito divino. Satanás nos ensina que não é o poder ou a posição que nos definem diante de Deus, mas sim a nossa humildade e obediência. A queda de um ser tão poderoso é, em última análise, um reflexo da escolha que cada um de nós enfrenta diariamente: submeter-se ao amor e à soberania de Deus, ou seguir o caminho da rebelião e da autossuficiência. Ao olharmos para a história de Satanás, somos convidados a avaliar nossa própria vida. Estamos buscando nossa própria glória ou a glória de Deus? Estamos nos enchendo de orgulho ou permitindo que a humildade de Cristo nos molde? A grande lição aqui é clara. A verdadeira grandeza não está em se exaltar, mas em se curvar diante daquele que nos criou. Que possamos, com reverência, reconhecer que nossa verdadeira força vem de servir a Deus com humildade e amor, sabendo que Ele, em sua infinita sabedoria, nos guia em todos os caminhos. Que esta história nos inspire a vigiar nossos corações, a manter a humildade como nosso guia e a evitar o erro fatal de Satanás: colocar a si mesmo acima de Deus. Porque no final, a verdadeira exaltação vem da submissão ao Senhor e a verdadeira liberdade do compromisso de seguir seu caminho. Pois Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago, capítulo 4, versículo 6. Você hoje foi tocado ou tocada pela presença de Deus ao assistir a este vídeo e deseja ter um encontro com Cristo e iniciar uma nova vida? Ou deseja reafirmar esta aliança, pois estava desviado ou desviada dos caminhos por algum motivo, ou até mesmo nunca aceitou Jesus Cristo em sua vida? Eu te convido solenemente a aceitar a Cristo. Comente aqui embaixo: eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único e Senhor e Salvador da minha vida. Até a próxima.